Queridos, abram a Bíblia de vocês lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós faremos a leitura do versículo 3 ao versículo 6. Lucas, capítulo 17, versículo 3 ao versículo 6. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 3. Quando acharam, digam amém. Está escrito: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Vamos ler novamente esse versículo 6, onde o Senhor diz assim: respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Quero nesta noite conversar com você sobre a importância e a necessidade de crescermos em fé. A importância de entendermos que a nossa fé precisa crescer a cada dia em que nos relacionamos com o Senhor, em que conhecemos a Sua palavra, em que estamos convivendo com Deus. Nós podemos ver através das Escrituras Sagradas a relevância e a importância da fé na vida do cristão. A palavra de Deus nos diz, tanto em Gálatas capítulo 3, como lá em Hebreus capítulo 10, que o justo viverá da sua fé. Deus estabeleceu a fé como um meio do homem se relacionar com Ele. Hebreus 11:6 nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia nos diz ainda em Tiago que aquele que necessita de sabedoria deve pedir a Deus, que a todos dá liberalmente e a ninguém impropera. Só que a Bíblia diz que nós devemos pedir com fé, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada por todo o vento. E a Bíblia diz que não pense o homem, esse tipo de homem, que alcançará do Senhor coisa alguma. Significa que tudo que nós queremos alcançar, tudo aquilo que precisamos alcançar em Deus, isso se dará através da nossa fé. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, no versículo 8: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Até mesmo a graça de Deus é acessada, é alcançada, desfrutada através da fé. Sem fé nós não conseguimos sequer acessar a graça de Deus. Sem fé nós não conseguimos acessar tudo aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito, ou as promessas que Deus tem falado a respeito de cada um de nós. E quanto mais nós crescemos em fé, mais coisas extraordinárias nós experimentamos da parte de Deus. Eu posso dizer para você que uma pequena fé nos revela um Deus muito pequeno, um Deus muito limitado. Mas uma grande fé faz com que experimentemos grandes intervenções da parte de Deus sobre as nossas vidas. Quanto maior a nossa fé, maiores as intervenções que Deus pode realizar e efetuar na nossa vida. Por isso, a necessidade de nós crescermos em fé. E o primeiro ponto que eu quero mencionar nessa noite é a respeito dos diferentes níveis de fé. Quando Jesus conversa com seus discípulos a respeito, olhando esse texto que nós lemos, Jesus fala sobre a importância e a necessidade que temos de perdoar aqueles que nos ofendem. Jesus está dizendo o seguinte: se o teu irmão pecar contra você
7 vezes ao dia ele vier ter contigo dizendo estou arrependido, nós devemos ter uma atitude de perdão e de liberação sobre a vida dessa pessoa. E diante dessa resposta de Jesus, os discípulos, os apóstolos olham para ele dizendo: Senhor, então aumenta-nos a fé. Porque até mesmo, querido, a questão de perdoar, o ato de perdoar é um ato de fé. Nós não conseguimos, sem fé, perdoar sequer uma pessoa. É uma atitude de fé que nós precisamos ter, e os próprios apóstolos dizem isso: Senhor, já que essa é a condição, já que esta é a necessidade, por favor, aumenta-nos a fé. E aí Jesus então responde a esta afirmação deles dizendo: ei, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês dirão a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te ao mar. E Jesus diz: e ela obedecerá a palavra de vocês, a voz de vocês. Então nós vemos que Jesus diz que se tivermos fé como um grão de mostarda, nós poderemos alcançar e realizar grandes coisas. Agora, o que Jesus está dizendo, e aí eu já vi muitas pessoas interpretando de uma forma errada este texto. Jesus está dizendo o seguinte: se você tiver fé como um grão de mostarda, observe que Jesus não está dizendo que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque se Jesus estivesse dizendo que uma fé do tamanho de um grão de mostarda fosse suficiente, ele poderia usar qualquer outro tipo de exemplo. Ele poderia dizer: ó, se você tiver fé como um grão de areia, por exemplo, grão de areia é menor até mesmo do que um grão de mostarda. Ele poderia dizer o seguinte: se você tiver fé como um grão de areia, isso é suficiente para você alcançar grandes coisas, para você realizar grandes coisas, para você experimentar grandes realizações. Só que não. Jesus está dizendo: se você tiver fé como um grão de mostarda. Qual a diferença entre o grão de areia e o grão de mostarda? A diferença é que a areia não tem vida em si. Já a semente ou o grão de mostarda, ela tem vida em si. Ela tem capacidade de crescer, de frutificar, de aumentar, de se tornar uma árvore frondosa. Já um grão de areia não tem esta capacidade. Até mesmo porque, querido, Jesus jamais contradisse as suas próprias palavras. Em nenhum momento do seu ministério você vai ver Jesus contradizendo aquilo que ele disse em outras ocasiões. Você vai ver Jesus no decorrer do seu ministério repreendendo os discípulos, e na maioria das vezes os discípulos é que foram repreendidos por causa da pequenez da fé. E em outros momentos nós vemos Jesus elogiando a grandeza da fé de outras pessoas. Então Jesus não elogiaria a fé grande de alguns, repreenderia a fé pequena de outros, e depois viria dizendo que uma fé pequena é suficiente para experimentar grandes coisas. Por exemplo, quando ele está no barco junto com seus discípulos, indo para outra margem, a Bíblia diz que um vento forte se levantou contra o barco em que Jesus estava, e naquela ocasião Jesus estava dormindo, lá na popa do barco, e os discípulos desesperados: Senhor, o Senhor não se importa que pereçamos, o Senhor não se importa com essa situação que nós estamos passando. E a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 8, lá no versículo 26, você que gosta de anotar, Jesus diz assim: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Então Jesus está repreendendo, corrigindo seus discípulos, por quê? Por causa da pequenez da fé que eles estavam demonstrando diante daquela circunstância, diante daquele forte vento que estava dando com ímpeto contra o barco deles. Então Jesus está dizendo: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Em outra ocasião, em que os seus discípulos também dentro de um barco, e Jesus vai até eles andando por sobre as águas, Pedro vai até Jesus também andando por sobre as águas. Só que a Bíblia diz que de repente, quando Pedro começa a reparar na força do vento, ele teve medo, e aí ele começou a submergir. E aí ele clama rapidamente ao Senhor, que prontamente lhe atende. Só que o Senhor diz assim, lá em Mateus 14:31: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então Jesus em certos momentos elogia a grandeza da fé, mas também ele corrige, ele repreende, ele exorta por causa da pequenez de fé dos seus próprios discípulos. Nós vemos, por exemplo, quando ele elogia
a grande fé daquela mulher chamada de mulher cirofenícia, ou a mulher cananeia, em Mateus capítulo 15 e em Marcos capítulo 7. Quando aquela mulher diz: Senhor, até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Jesus olha para a atitude daquela mulher, uma atitude de adoração, uma atitude de persistência, de perseverança, de insistir para que o seu milagre fosse liberado por Jesus, porque ela estava com a sua filha horrivelmente endemoniada. E ela diz: Senhor, até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Jesus se espanta por causa da atitude daquela mulher e ele diz: mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E a Bíblia diz que daquele momento em diante a sua filha ficou sã. Então, se em alguns momentos Jesus corrige a pequenez da fé, nós vemos em outros momentos Jesus corrigindo, ou melhor, elogiando a grandeza da fé de alguns. Eu quero crer que Jesus esteja se agradando do nosso nível de fé. Que a nossa fé seja uma fé que cresce. Agora, por que alguns têm uma fé maior e outros têm uma fé menor? Lá em Romanos capítulo 12, versículo 3, está escrito assim, acompanhe comigo por gentileza. Romanos capítulo 12, versículo de número 3. Paulo diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação. E Paulo diz assim: segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O porquê de alguns ter uma grande fé e o motivo de outros terem uma pequena fé é porque Deus, quando nós cremos nele, a Bíblia está dizendo que Ele repartiu a cada um de nós a medida da fé. Essa medida é uma medida igual a cada um de nós. Essa medida da fé, ela foi dada a todos os santos. E Judas, escrevendo a sua carta no versículo 3, ele fala a respeito de nós batalharmos pela fé comum que foi dada de uma vez por todas a todos os santos. Agora, a responsabilidade de fazer a fé crescer não é de Deus. A responsabilidade de tornar essa fé uma fé robusta e, consequentemente, isso nos levará a experimentar coisas maiores, essa responsabilidade não é de Deus, mas essa responsabilidade é de cada um de nós. Somos nós que temos a responsabilidade de fazer que a nossa fé cresça e aumente. Deus repartiu a cada um de nós a medida da fé. Paulo escreve para a igreja de Tessalônica, lá em 2 Tessalonicenses 1 e 3, ele dá graças a Deus por causa da fé daqueles irmãos. Ele diz: a vossa fé cresce sobremaneira. A fé daqueles irmãos crescia sobremaneira, aumentava de uma maneira extraordinária. Queridos, nós, na nossa caminhada com Deus, nós precisamos entender as chaves que Deus nos dá, para que a nossa fé cresça, para que a nossa fé seja uma fé sobrenatural, aleluia. Para que a nossa fé seja uma fé que alcança coisas extraordinárias. Talvez você olhe para a sua vida, para as circunstâncias que você está vivendo, e você diz: Senhor, eu sou uma pessoa de pequena fé. Senhor, diante desse vento forte, diante dessa tempestade que está se levantando, eu não tenho um nível de fé suficiente para fazer com que o milagre aconteça, com que algo extraordinário aconteça. Querido, eu quero dizer uma coisa para você, que o sobrenatural, ele precisa se tornar natural na nossa vida. Os milagres, as intervenções de Deus precisam voltar a ser comuns na nossa vida, na vida dos cristãos de hoje em dia. Por quê? Porque nós servimos a um Deus grande. Porque nós servimos a um Deus que continua fazendo milagres. Porque nós continuamos a servir a um Deus grande, a um Deus poderoso, a um Deus que é poderoso para fazer tudo infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Não, eu acho que você não ouviu. Eu estou dizendo para você que Deus pode fazer coisas extraordinárias além do que você pensa e além do que você pede.
Só que para que isso aconteça, é necessário que a sua fé cresça, é necessário que a sua fé se torne uma fé robusta, é necessário que você mude de nível, de estágio de fé. Amém? Quanto maior a nossa fé, maior o nível de intervenções de Deus que nós podemos experimentar, e mais do caráter de Deus nós podemos conhecer. Segundo ponto, fé como um grão de mostarda. A fé como um grão de mostarda. Conforme nós lemos no texto, Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Quando Jesus fala sobre a fé como um grão de mostarda, Ele está dizendo o seguinte: olha, filho, você tem uma semente na sua mão. Você tem uma semente em mão. O que você fizer com ela determinará os resultados que você irá experimentar. Você tem uma semente em mãos. O que você deve fazer com essa semente? A resposta é muito simples, né? Nós estudamos ciências, biologia na escola. Nós devemos semear. Nós devemos investir no sentido de lançar essa semente sobre a terra. A semente não pode ser desperdiçada, e Jesus está dizendo que a nossa fé é como um grão de mostarda. Ou seja, Jesus está dizendo que esta fé pode crescer, que esta fé pode ser lançada sobre a terra, se tornar uma hortaliça e se tornar a maior de todas as árvores. Na semana passada nós ministramos sobre o reino de Deus. O reino de Deus que fala sobre o governo, sobre a autoridade, o domínio de Deus entre os homens. E Jesus comparou o reino de Deus a quê? Alguém aqui se lembra? Alguém aqui sabe? A um grão de mostarda. Veja comigo em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Aleluia. Marcos 4, a partir do versículo 30. Olha só, vamos ler aqui. Disse ainda: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Versículo seguinte: é como um grão de mostarda que, quando se semeia, é a menor de todas as sementes que há na terra. O grão de mostarda é a menor de todas as sementes que há na terra. Versículo seguinte: mas tendo sido semeado, cresce, faz-se a maior de todas as hortaliças, cria grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Então o reino de Deus é assim, é como um grão de mostarda. E Jesus disse que a nossa fé também é assim, é como um grão de mostarda. Só que a semelhança do reino de Deus, que é como um grão de mostarda, e quando semeado, cresce, se torna a maior de todas as hortaliças, se torna uma grande árvore, de tal modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos, assim também pode ser a nossa fé. Ela, como um grão de mostarda, uma vez semeada sobre a terra, ela pode crescer, ela pode se tornar uma fé robusta, ela pode se tornar como uma árvore frondosa, e nós podemos experimentar grandes coisas, grandes intervenções de Deus. Agora, para que uma semente seja proveitosa, frutifique, se torne uma árvore frondosa, o que ela precisa? A semente lançada na terra, ela vai precisar de água. Semente lançada na terra, ela vai precisar de luz, e ela vai precisar de sol. Não é basicamente isso. Não vou entrar nos detalhes, porque eu não sou agricultor, então não quero passar vergonha. Mas basicamente é isso que uma semente precisa para se tornar uma árvore. Agora, água, luz e sol, tem alguma coisa a ver com Jesus? Tem ou não? Jesus é a fonte da água da vida. A sua palavra é comparada à água. Ele diz: eu vos tenho, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
diz que Jesus entregou-se a si mesmo para nos santificar por meio da lavagem de água pela palavra, Efésios 5:25. Jesus é a luz do mundo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E Jesus também é o sol da justiça que brilha, que ilumina as nossas vidas. Ele é a verdadeira luz que vinda, traz a verdadeira luz sobre os homens. Jesus é a fonte da água da vida, Jesus é a luz, a sua palavra é a luz, e Jesus é o sol da justiça. Portanto, para que a nossa fé cresça, se desenvolva, se torne uma fé robusta, nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar de Cristo. Paulo diz em Colossenses capítulo 3, no versículo 15: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Portanto, para que a nossa fé cresça, para que a nossa fé se torne robusta, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Em João 6,57, Jesus disse que aquele que de mim se alimenta, por mim também viverá. Se eu me alimento de Cristo, eu vou viver por Ele. Se eu me alimento da palavra, se eu me alimento do pão que é Cristo Jesus, eu viverei por Ele, eu terei uma fé robusta, eu terei uma fé sobrenatural. A palavra de Deus é a palavra da fé. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Não tem como nós desenvolvermos a nossa fé se nós não nos enchemos da palavra. Queridos, a Bíblia tem 1189 capítulos. Se você quiser ler a Bíblia em um ano, você precisa ler aproximadamente 3 a 4 capítulos por dia. Você vai gastar 20 minutos do seu tempo para que a sua fé seja fortalecida, para que a sua fé seja alimentada, para que a sua fé seja nutrida, para que a sua fé, que é como um grão de mostarda, cresça, se torne a maior de todas as hortaliças e se torne uma grande árvore, de modo que as aves do céu se aninham debaixo dos seus ramos. Se nós queremos que a nossa fé se torne uma fé robusta, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Você já estabeleceu um desafio para este ano, por exemplo? Nós já estamos aí com quase 3 meses completos do ano de 2018. E neste ano você precisa tomar a decisão de romper na sua fé, de romper na sua caminhada com Deus, de entrar num nível maior de fé, a fim de que você experimente coisas ainda maiores e mais sobrenaturais da parte de Deus sobre a sua vida. E para isso você precisa se alimentar da palavra de Deus, porque ela é a palavra da fé. É por meio da palavra de Deus que nós fazemos com que a nossa fé cresça. Jesus disse assim: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Irmãos, eu não atingi esse nível ainda. Eu tenho me esforçado para permanecer em Cristo e que as palavras dele permaneçam em mim. Mas chegar no nível de pedir o que quiser e ser feito, eu ainda não alcancei. Mas para isso, nós precisamos permanecer nele, e as palavras dele precisam permanecer em nós, para que nós alcancemos esse nível de fé, a ponto de pedirmos o que quisermos, e isso será concedido a cada um de nós. Nos dias de hoje nós temos vivido alguns tipos de fé. Uma fé muito racional, a primeira fé que nós vemos. Uma fé muito crítica. Uma fé muito cética. Eu acho que por causa da tecnologia que nós estamos vivendo, sabe, o avanço da tecnologia que nós estamos vivendo, nós nos tornamos muito racionais. As coisas são muito lógicas. As coisas têm que acontecer assim, assim, assim. E se não acontecer assim, não é de Deus. E gente, as coisas que nós vemos na palavra de Deus são coisas malucas. A vida de fé é uma loucura. A vida de fé não é coisa racional, não é coisa que a razão do homem, a mente do homem pode compreender. Ou nós vivemos,
ou as pessoas estão vivendo hoje uma fé racional, ou outras vivem, perdoa-me a expressão, uma fé irracional, uma fé burra, uma fé em que elas creem tudo que é coisa menos da palavra de Deus. Elas conseguem crer em objetos de pau, de pedra. Elas conseguem crer num copo de água, mas elas não conseguem crer na palavra de Deus. Uma fé mística, uma fé esquisita. Mas nós precisamos a cada dia nos alimentar da palavra de Deus para crescermos em fé, e fé em Deus, e fé na palavra de Deus. É este nível de fé, é esta a natureza de fé e de confiança que Deus deseja que nós alcancemos na nossa vida. Uma fé que experimenta coisas loucas, mas são coisas que Deus faz, aleluia. Intervenções que Deus pode produzir sobre a sua vida, querido. Que nesta noite nós possamos subir de patamar e crescer em fé. Então, em primeiro lugar, eu falei sobre os diferentes níveis de fé. Em segundo lugar, eu falei sobre a fé como um grão de mostarda. E o terceiro ponto, eu quero falar sobre uma fé viva e ativa. Porque Jesus, no versículo 6, lá de Lucas, capítulo 17, ele diz o seguinte: se tiverdes fé como um grão de mostarda, o que você vai fazer? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, o que Jesus está dizendo? Volta lá. Diríeis, né? A minha versão diz: direis a esta amoreira: desarraiga-te e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Significa que a fé precisa sair do campo da intelectualidade, do campo do saber. Eu sei que Deus faz, eu sei que Deus pode, eu acredito que Deus é poderoso. E nós precisamos avançar para o nível de ter a nossa fé viva, a nossa fé ativa, a nossa fé prática, a ponto de olhar para a amoreira e dizer: amoreira, transplanta-te e lança-te ao mar, porque Jesus está dizendo que ela nos obedecerá. Aqui Jesus não está falando de algo literal, mas Ele está falando de uma dificuldade ou uma impossibilidade aos olhos naturais. Uma amoreira, querido, para você ter ideia, ela tem a capacidade de permanecer enraizada por até 600 anos. E Jesus pega exatamente este exemplo. Ele está diante de uma amoreira, ele diz assim: se disserdes a esta amoreira, transplanta-te e lança-te ao mar, ela vos obedecerá. Agora, será que nós estamos vivendo nesse nível de fé, a ponto de dizermos, a ponto de declararmos, a ponto de verbalizarmos a nossa fé, de chegarmos sobre alguém que está doente, alguém que está enfermo, e impormos as nossas mãos, ou diante de alguma tempestade que está se levantando contra a nossa vida, e dizer: vento, aquieta-te, tempestade, fique quieta, saia da nossa vida? Será que nós estamos vivendo essa fé viva, essa fé ativa? Saia do nível da razão, da intelectualidade, e comece a dar passos de fé em direção ao propósito de Deus, em direção à palavra de Deus. Aleluia. Em Mateus 17:20, Jesus usa o mesmo paralelo. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, que eles não puderam expulsar um demônio. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. E Jesus diz: nada vos será impossível. Aleluia. Nada é impossível diante daquele que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível para Deus. Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. O profeta Ezequiel teve a visão daquele vale de ossos secos, daquele caos terrível. A Bíblia diz que Deus largou ele lá no meio do vale, querido. É engraçado, né? Deus tem um senso de humor. Largou o profeta no meio do vale, fez ele andar sobre a superfície do vale, e de repente Deus pergunta: filho do homem, poderão reviver estes ossos? Ezequiel: Senhor Deus, tu o sabes. Tu o sabes.
E Deus disse assim: filho do homem, profetiza sobre o vale de ossos secos. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Querida igreja, eu estou aqui para dizer para você nesta noite: profetiza sobre o vale de ossos secos. O que é que está como um caos diante de você? O que é que parece impossível aos seus olhos? Comece a profetizar conforme está sendo ordenado pela palavra de Deus. A Bíblia diz que o profeta profetizou conforme lhe foi ordenado. E a Bíblia diz que houve um som, um reboliço, e os ossos começaram a se juntar, e ele profetizou, e aquele vale se colocou em pé como um exército sobremodo numeroso e poderoso. Assim é a nossa fé, assim é a resposta que nós temos diante da nossa atitude de fé. Diga, profetize, declare. Pedro disse para Jesus, quando ele viu Jesus andando por sobre as águas: mestre, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus disse: vem então, filhão. E a Bíblia diz que Pedro foi andando por sobre as águas até Jesus. Em outra ocasião, Pedro e seus amigos, seus companheiros, havendo tentado pescar a noite toda, eles tentaram lançar a rede, mas eles não conseguiam. Eles passaram um momento ali totalmente frustrante, quando Jesus, que não era pescador, mas era um carpinteiro, se aproxima diante de Pedro e diz assim: Pedro, faze-te ao alto mar, lança a rede para que você apanhe os peixes. Pedro olhou para Jesus e disse assim: Senhor, havendo tentado a noite inteira, nós nada conseguimos, mas sob a tua palavra eu lançarei. E a Bíblia diz que ele lançou a rede, e foi grande a colheita, foi grande a pesca, uma pesca maravilhosa, a ponto do barco em que Pedro estava quase ir a pique, e ele teve que chamar os seus companheiros para dividir a pesca. Ele se lançou aos pés de Jesus e disse: sim, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Diante da maravilha que Jesus havia realizado. Mas por quê? Porque Pedro teve uma fé viva, uma fé ativa, uma fé prática, que não se desesperou diante das circunstâncias, mas obedeceu a palavra do seu Senhor. É assim que nós precisamos agir. Pela fé podemos subjugar reinos, praticar a justiça, alcançar as promessas, fechar a boca dos leões, extinguir a força do fogo, escapar ao fio da espada. Da fraqueza podemos tirar força, podemos nos tornar poderosos em guerra e pôr em fuga exércitos inimigos através da fé. Aleluia! Meu filho, se Deus estiver dizendo para você: lança a rede, lança a rede. Se Deus estiver dizendo: é tempo de profetizar, profetiza. Aquela mulher hemorrágica que durante 12 anos padeceu daquela terrível enfermidade, a Bíblia diz que ela ouviu a fama de Jesus. Ela ouviu a fama de Jesus. Ela ouviu que Jesus estava curando os enfermos. Ela ouviu que Jesus estava ressuscitando os mortos. Ela ouviu que Jesus estava curando, purificando os leprosos. Ela disse: eu também vou conseguir o meu milagre através deste homem. Eu também vou alcançar aquilo que eu estou precisando através deste homem. Só que essa mulher não parou no nível apenas de ouvir a fama de Jesus, mas ela foi, se colocou no meio da multidão. E conforme Levítico, ela não poderia nem estar ali no meio dos povos. Por quê? Porque ela estava moralmente impura. Só que ela decide entrar no meio daquela multidão e tocar as vestes de Jesus, porque ela dizia consigo mesma: se eu apenas tocar as vestes dele, eu serei curada da minha dor, da minha enfermidade. Ela saiu do nível da intelectualidade, do saber, e ela teve uma atitude de tocar nas vestes de Jesus. Houve um momento em que toda a nação de Israel estava saindo do Egito, e Faraó, os seus cavaleiros, estavam atrás deles. E de repente eles estão diante do Mar Vermelho. Eles olham para frente, tem um mar. Eles olham para trás, Faraó e os seus cavaleiros. E acho que algum deles deve ter dito assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Era mais ou menos isso, né? Só que a Bíblia diz em Êxodo, capítulo 14, que Moisés começou a orar, o povo começou a clamar.
E Deus disse assim: por que clamas a mim? Moisés, diga aos filhos de Israel que marchem. Querido, chega um momento na sua vida que ou você mete o pé nas águas, ou você vai sucumbir na sua vida de fé. E Deus disse assim para Moisés: Moisés, estende o cajado sobre o mar, para que os filhos de Israel passem a seco. Estenda o bordão, estenda o cajado, tenha atitude de fé, tenha uma fé viva, tenha uma fé prática, tenha uma fé ativa. Sabe aquela coisa? Ai, eu estou orando a Deus e Deus já deu a resposta, e Deus já disse ok, e Deus já disse: filho, vai, faça, execute, estenda o bordão. E nós ainda estamos: eu estou esperando um sinal de Deus. E Deus está olhando do alto dos céus dizendo: filho, por que você está clamando a mim? E Deus diz assim: estende o bordão. Em outras palavras, Deus está dizendo: o que você tem na mão? Aquilo que você tem é suficiente para que o sobrenatural aconteça. Aquilo que você tem em mão é suficiente para que o extraordinário aconteça. Sabe? Aquilo que está na sua mão, eu sei que eu estou falando profeticamente aqui nessa noite, aquilo que está na sua mão é suficiente para Deus realizar milagres na sua vida. Você não precisa correr atrás de outras coisas. Você tem a palavra de Deus, você tem a fé na palavra de Cristo Jesus. Eu quero que nesta noite nós assentemos essa palavra no coração e busquemos crescer em fé. O apóstolo Paulo, para o seu filho Timóteo, ele diz assim: combate o bom combate da fé. Paulo diz assim: meu filho Timóteo, combate firmado nas profecias, firmado na palavra, firmado naquilo que Deus falou a teu respeito, meu filho Timóteo. Aquilo que Deus falou a nosso respeito é suficiente para nós crermos e vermos a materialização, a concretização, o cumprimento de cada uma das promessas de Deus sobre a nossa vida. Combate o bom combate da fé. Misture fé à palavra de Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir a voz de Deus, ao meditar nas escrituras, misture fé. E creia que isso é para você. E creia que isso é para hoje. Creia que isso é para agora. A persistência é muito importante. A persistência é muito importante. Jesus, em Lucas 18, falou sobre o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. E aí ele conta a parábola de uma viúva pobre. E essa viúva pobre, ela estava importunando um juiz, e a Bíblia fala que esse juiz é um juiz iníquo, um juiz injusto. E a Bíblia diz que por causa da insistência dessa mulher, esse juiz olhou a situação e disse: bom, eu não temo a Deus, eu não temo aos homens, eu não tenho medo de ninguém, eu vou atender logo ao pedido dessa mulher para que ela pare de me importunar. E Jesus faz um contraste, dizendo que Deus fará justiça depressa aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Ainda que aos nossos olhos isso pareça tardar. Tem algumas coisas que você olha na sua vida, que eu olho na minha vida e falo: Deus, está demorando. Aos nossos olhos está demorando, mas Deus está dizendo: filho, eu vou atender ao seu pedido, à sua insistência, a você que clama a mim, dia e noite. Sem demora eu vou atender. E aí Jesus finaliza esta parábola fazendo uma seguinte pergunta: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? A resposta é sua. A resposta é você quem dá. Jesus está voltando. E quando Ele vier, Ele achará fé na terra? Se depender de mim, vai. E se depender de você? Coloque-se em pé, por gentileza, vamos orar.